Fala, bro! Tudo bem? Vamos começar aqui o nosso 8º episódio do Fala Brocast. Mais um episódio muito especial, com um convidado muito especial. Hoje a gente está recebendo aqui um grande líder da área da tecnologia, um CTO de uma empresa muito grande, do segmento de varejo, enfim, tem bastante coisa para contar. Eu não vou adiantar aqui para não queimar o assunto. E então, seja bem-vindo, Hugo Cavalheiro. É um prazer estar aqui com você, Igor. Tudo bom? Levar essa conversa aqui e tentar transmitir um pouco de experiência para esse time que está começando, até trocar ideia aqui sobre evolução. Teve muito perrengue na vida e acho que a gente consegue dividir coisa boa. Ah, com certeza. Está sendo modesto de tentar transmitir, não? Com certeza tem muita coisa para falar. E então, Hugo, até bacana, né, a gente contextualizar um pouco para os bros. Hoje você está numa função bem bacana na área da tecnologia. Você tem uma vida longa aí, né, e muitas histórias para contar. Então, se você puder contextualizar um pouquinho, né, em que cenário que você está hoje, qual é a sua função, um pouco do que você faz, e depois a gente Tá, quer saber um pouco de como começou, né, como chegou até aí. beleza. Hoje eu sei que você tem muitas pessoas que você lidera, são muitos sistemas que você controla, que você tem que se preocupar, enfim. Bem, simplificar bastante aí, o CTO, ele é responsável por todos os problemas que acontecem na operação, né? É, pai do Rei Leão, onde o sol bate, o problema é meu. É, Né? E eu tenho que garantir que as lojas operem, que eu não tenha nenhum problema de parada. E com isso exige o quê? Exige um time bem capacitado, treinado, focado e que consiga tomar a decisão certa no momento certo. Fora tudo isso, também tem que cuidar que todo hardware, toda entrega que a gente faça, ela seja muito bem planejada, porque eu também tenho uma preocupação focada em custo, o resultado, que é o uhum, retorno de investimento e contar com parceiros bons, né, nessa jornada, porque não é uhum, só o interno, é interno, o externo, o conjunto e tá afinado, né? A legal. gente tem que entregar um bom resultado. O CTO, ele é em teoria, eu seria especificamente produção, tá? Mas eu adoro código, né? Minha É, carreira é código, eu produzo código até hoje, né? E não é um código com a minha idade, né? A gente programa em tecnologia nova, né? Passei por muitas experiências. Pessoal que está começando, acho que hoje está muito mais simples começar, né? Tem canais que, igual o seu informação. para a pessoa pegar dica, pegar conhecimento. Antes não, antes tinha o livro do mês. E você pegava o livro do mês, corria atrás, ralava, que o mês que vem vinha outro, né? Entendi. Então você Livro tinha do o mês, mês. o livro do mês. Hoje, acho que ninguém consegue ler ou comprar o que tem É disponível, de né? tanto É, conteúdo. é muito bom, por outro lado, gera confusão no pessoal que eles não conseguem entender qual o melhor caminho que seguir. Uma dica boa é faça uma coisa por Por vez, vez. né? É. Seja um generalista bom, bom. Depois você pode virar um especialista. Está começando a carência de generalista. Uhum. Especialista é mosca branca, né? Entendi. É, Realmente a gente vê muito por aí, né? é. Ah, nossa, em poucos minutos você já deu um overview aí, né? Desde controle técnico, você falou da equipe afinada, bons parceiros, você tem um ecossistema de parceiro, né, que esteja em prol aí dos objetivos da companhia, custos, finanças. Então, ou seja, todos esses temas é algo que você tem que lidar no dia a dia, né, na companhia, tanto a parte técnica, se preocupar com orçamento. Eu imagino que a responsabilidade é muito grande. E até para a gente ter um pouco da dimensão, Gão, quantos colaboradores hoje tem na companhia? Quantos sistemas? Só para a gente ter uma. Colaboradores, nós temos um pouco mais que 9.000. Sistemas, eu diria que a gente está centrado muito na plataforma da TOTS, né? Mas tem vários sistemas periféricos que dão suporte, né, de apoio. A outra preocupação que você comentou de finanças, ela não é minha, é do meu time inteiro, né? Todo mundo tem que estar preocupado com a relação custo-benefício, porque o investimento é escasso, né? E Uhum, por ser escasso, a gente vai investir no momento certo, tá? Ah, trabalho no Oba atualmente, é uma empresa que tem um crescimento interessante.
preocupa-se muito com algo que me agrada, que é qualidade do que se entrega. É. Essa qualidade trago para dentro da plataforma, para dentro da equipe, para que a gente também dê um retorno com a qualidade Uhum. esperada pelo nosso cliente, pelas características do nosso produto e da nossa loja. E é um público realmente exigente e não tem como não ser internamente, os processos, tudo tem que seguir no mesmo nível, né? É isso aí. Show de bola. Legal. Então, assim, já deu pra ver, né, bro? Que realmente são vários desafios, são muitos sistemas. Quando ele fala até os sistemas periféricos, manter tudo isso conectado, eu acho que é o desafio aí do time, né? E fazer uma gestão aí para que tudo saia como esperado. Mas e aí, Hugo? Assim, até uma curiosidade, né? A gente saber como que você começou tudo isso. Eu sei que você já tem um tempo. Quantos anos você tá na área da tecnologia já? Perguntando a idade já, né? Sim. Na realidade, eu sou o nerd mais velho que eu conheço, cara. É. Assim, comecei a estudar computador por conta própria, né? Tô falando que iniciei em computação com 18 anos, mas com 16 anos eu já programava, né? Iniciar Nossa, em então. sistemas corporativos, né? Já desenvolvi em plataformas que hoje elas não estão extintas, mas como COBOL, SQL, Ah, tava, você tá, começou no tá COBOL. valendo, Pascal, Basic, C, Turbo Pascal, Uhum. né, que é uma linguagem, e assim vem, né, a mais nova depois do C passou por Java, né, C, e agora Python. Ah, caramba, então. Então Até tenho, hoje, Python é mais recente, né? o Python é o mais recente, o que eu estou trabalhando E. e que a gente está incrementando o uso dentro da nossa empresa. Ah, legal. Show de bola. Realmente tem bastante iniciativa. E no. Com 16 anos começou a programar. Mas Né? teve alguma influência? Você. Não, Na não teve escola? Não. influência nem familiar nem escola. Como eu falei, isso era alguma coisa que acho que foi orientação. O primeiro livro que eu vi de processamento de dados era de um colega. Estava em cima do muro, ele subiu, mostrou a apostila, eu li, falei, devolvi para ele, não era para Sério? mim, né? Até hoje eu pago essa conta aí, né? É uma Caramba. área que eu gosto, área de tecnologia, gosto muito, né? Então é uma área que, na realidade, eu começo a trabalhar e não tenho a sensação de que o dia terminou, entro em flow com facilidade e estou conseguindo entregar muito Uhum. ainda, né? É. Então qual é a previsão de parada Brasil? Eu tenho um youtuber que eu vejo que se ele determina que ele é programador velho. Eu falei, velho sou eu, né, cara? É. Ah, ele fala isso e tá lá Ele ainda. não é velho, não. Ele tem muito chão pela frente. Eu acho que o Brasil vai abrir muito espaço ainda para programador mais avançado, especializado. E Uhum. isso exige tempo e maturação, né? Sim. Você não nasce especialista, Não, né? não tem como. É o tempo mesmo, né? É isso aí. E acho que em todas as áreas, né? Sim, O médico, ele faz a formação e depois ele se especializa. Todo mundo é acaba isso aí. seguindo ali numa linha. Ah, bacana. Então sempre foi algo que você curtiu. Uma apostila no muro do amigo que você bateu o Eu li, olho. eu bati o olho, mas não gostei. Depois eu fui fazer game, quando o game Ah, era feito com Basic, né? Tinha a revistinha, vinha cheia de erros, você tinha que corrigir, né? ah, Tudo no Apple, né? Quando o Apple quando... estava iniciando, né? Que é Apple, depois o Apple II, né? E o gravador era um videozinho, era Uhum. um gravadorzinho cassete. Cara, mas mudou Ah, muito. Nossa, hoje o mundo está muito aberto e a vantagem de ter começado assim é que você consegue entender bem a tecnologia, como ela se aplica e conseguir ganhar velocidade, né? Hoje, falando em cloud, nas possibilidades, na capacidade de multiprocessamento, hoje isso. você tem no smartphone um É. carro de corrida, Não, se eu comparar com o computador da época, que a gente usou um carro de inicialmente corrida. aí. Você consegue entregar muito mais porque como você tem a cultura da restrição, a hora que você amplia, você consegue entregar coisas de maior valor. É uma pena que ainda não é um mindset. Hum, As pessoas ainda não estão preocupadas em entregar um pouco melhor, né? Elas estão entregando muito pouco. E eu vejo algumas plataformas que todo mundo gosta, mas na hora da entrega a gente não chega nem perto. É uma coisa que eu não entendo bem. ah. Por que, que a gente não amplia um pouco mais o nosso nível de exigência para entregar algo com mais qualidade?
Acho que você acha que é muito MVP, muita iniciativa para pouco finalização. Além da iniciativa, muitas coisas começam ao mesmo tempo. A gente tem um conceito É, aí de agilidade, é um conceito ágil, né? que a gente quer ser rápido, mas uma coisa muito importante na velocidade é onde você quer chegar, cara. É. Não corre pro lado errado, velho. Que adianta correr atrás de uma cenoura que você não Correr sabe nem o e sabor, não sabe nem o que vai e ser. não é o que você busca, né? Outra coisa também é esse senso de entender o seu momento, aonde você quer chegar e entender que essa corrida ela vai ser uma corrida eterna, né? Curta viagem, cara. É. Curta viagem, porque as empresas elas mudam, elas se transformam, mas você tem que achar que esse momento que você está passando ele é único e que você vai entregar um valor muito alto Uhum. nessa sua passagem. Dure ela quanto durar. Né? É. E se entrega. Isso é muito doido, assim, né? Ainda mais quando se fala de produto, né? O pessoal fica sempre nessa correria, né? De entregar as melhorias ou de naquela melhoria contínua, que faz parte aí. Mas não curte a viagem, não curte o meio, né? Não Ah, curte. ah. E o ágil, quando ele foi o maior conceito, que é o comemore as vitórias, é uma das coisas que está pouco praticando. Então você fica numa corrida eterna. Cara. Isso parece corrida de bastão, mas sem fim. É. Né? Então, se você começar a comemorar as vitórias, a valorizar os resultados. É sprint atrás de sprint, atrás de sprint. Sprint pode ser atrás de sprint, mas pô, concluiu Comemora com o sprint. sucesso, vamos comemorar, cara. É. Comemorar fazendo algo diferente. É. Comemorar um tapinha nas costas não é uma comemoração. É. Né? O que você vai trazer de valor para o seu time ou para a sua equipe se ela conquistou algo de bom? O que você vai. Como você vai beneficiar? Isso que é imprescindível que uma liderança pense. Né? Não é só entrega. Entrega e resultado é bom. Né? O meu time, graças a Deus, está entregando muito, está tendo excelentes resultados. Né? Uma equipe muito boa. É uma equipe que, em sua grande maioria, estava lá. Não é uma equipe nova. E que ela se transformou e ela se redirecionou. E, cara, muito prazer trabalhar com esse time. Isso é um case, assim, realmente, né? Ah, Normalmente, quando muda a gestão, o pessoal acaba trocando a equipe, trazendo a galera. Isso pode até acontecer, mas você conseguir aculturar quem já está lá é um desafio para o líder, né? E isso é uma conquista e é grande. um desafio, principalmente se você tem muita coisa para entregar. Mas se eu não fizesse a aposta no time, eu não tinha algo durável, né? Uhum. Hoje eu estou trabalhando para que seja durável, que resista à minha ausência. Né? Sim. Eu não sou É, perene, né? é, Eu tenho uma jornada, né? E, cara, eu acho que o que esse time está conseguindo, como várias pessoas que eu conheço, que elas cresceram muito na carreira e uhum. hoje me tratam muito bem, né? E eu encontro e não preciso ficar desviando, né? Isso é muito bom, É isso é isso. muito legal. No final é isso, é construir histórias, né? É isso aí. Não é só. Legal, bacana. Caramba, quanta coisa. Então, de jogos, você falou que iniciou com jogos e tal. Jogos, sistemas corporativos, né? Fui para algumas empresas, eu tive E que você resolver, chegou a fazer, construir mesmo, fazer muitos construir. desenvolvimentos, né? Sim, sim, Qual foi sim. o primeiro sistema assim que você fez comercializando Eu ou trabalhei numa. profissionalmente? Eu acho que é o mais significativo, né? Lembro que a carência ela é muito legal porque eu trabalhava numa corretora como programador, né? O Hum, meu ex-chefe vai lembrar que eu vou falar numa categoria programador júnior C, né? Que eu falei que tinha uma caramba. relação com o cavalo do bandido lá, né? Quando eu trabalhei como programador C, eu fiz um sistema de controle de carteira de ações num caderno, escrevendo todo o código num caderno. Tem o David, que era um americano, que era o gerente da área. Ele apostou muito em mim no começo da carreira, Uhum. né, quando eu estava desenvolvendo. Aí houve o plano de moeda. Eu posso errar o O plano, plano. mas é um cruzado, deve ser, né? Uma coisa assim. É do Sarney, né? Aí quando fez esse plano, eu te virei uma noite lá pegando meu caderno, jogando no computador. Misteriosamente funcionou, cara. Caramba. Funcionou. É porque quando Funcionou você a desenvolve no ponto de. caderno, meu, você É, não. funcionou a ponto de desativar o sistema da Bovespa na época, tá? A Caramba. gente. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, né? Porque foi o primeiro código produzido e era grande, né? Porque era um clube de investimento e era dinheiro. Então não Cara. podia estar nada errado.
E foi muito gratificante. Porque isso aí acho que me sedimentou na minha Até na carreira. na Né? carreira, abriu portas, a galera passou a olhar com outros olhos aí. E eu também. E você também, né? A conquista aqui, de novo, a comemoração sua ali. Porque quem faz código sabe que escrever num caderno é um pé, né? Então, exato, eu lembro das Era provas. Caderno, você perder esse caderno. Fazer as provas da faculdade também, continue o trecho, termine aqui, depois põe pra executar, era sempre um. Hoje eu não vejo tanto isso, viu, pessoal? Nos treinamentos, é tudo muita plataforma. Eu acho que hoje o custo de errar, ele tá baixo, né? Por causa da capacidade da máquina de entrega. Antes, você pegar um Unix, você errava, você ficava contando. E tinha o custo de processamento. Então vocês se esforçavam em ter que fazer. Tinha que fazer bem feito para compilar o menor número de vezes para você não gastar tanto. Não, e você não gastar da máquina. Então você se forçava a escrever melhor. Isso era ruim? Não, cara. Eu acho que isso ajudou bastante a área de TI a crescer. Né? Porque a gente conseguia fazer entregas com custo alto, porque o equipamento era alto, mas conseguia fazer as entregas, né? Conseguia mostrar. Então, saber desenhar um fluxo bem feito, saber como testar antes de começar a produzir, que hoje é uma técnica nova, né? Mas a gente já fazia, né? Você tinha que entrar já sabendo que ia sair daquela e o que receita, seria o plano, né? De teste. Você não pode tentar fazer uma receita de bolo, sair uma torta e falar, beleza, deu certo. É de comer, tá tudo certo, né? É isso. Legal. Então foi um case bacana, né? Esse daí. Foi teve uns mais complexos, que era União de Química e Petroquímica, que aí já era mais velho, já estava com 26 anos. Já estava já. E tive que unir as duas empresas, foi um dos processos mais complexos pelo qual eu passei, e que entregou um excelente resultado, que eu consegui fazer a fusão das duas empresas. Estou falando sistema aqui, tá? A fusão das duas sistemas, usando sistemas de um, sistemas de outro, as pessoas escolheram os sistemas, a gente conseguiu interligar com o time e colocar no ar, fazer acontecer. Nesse caso, eu lembro que você não podia nem muito piscar, porque tinha um prazo curto, era algo complexo, a empresa ainda está viva aí no mercado, né? E a gente conseguiu fazer num tempo muito curto, e com excelente resultado. Que legal. Essa foi uma das coisas mais complexas em termos de gestão. Desde lá, acho que o meu foco desde aquele momento, apesar de ter os 26 anos, era reestruturar e organizar a área. Você já queria, já via... Eu já fiz isso lá, e aí eu acho que não teve nenhuma empresa no decorrer dessa carreira onde eu não tive que reestruturar e reorganizar. Porque você vai aprendendo, você vai estudando. Eu sou autodidata por formação de TI, né? A minha formação é economia, né? Formação em economia. Depois, muito tempo, eu fiz um MBA em gestão estratégica de TI, né? Para dar um pé ali, mas... para dizer que tinha alguma coisa, mas toda a programação, linguagem, foi através de autoestudo. Até hoje. E você buscou conhecimento na raça, né? Porque hoje deve estar gostoso, né, pra você, porque tem um acervo na internet. Hoje é legal. Igual você falou Python, você deve ter chacoalhado, caiu um monte de conteúdo em Python. E como você tem um background, pra você é mais simples pegar. A vantagem é que você entra na categoria poliglota, né? Como você já fala, depois você vai primeira, associando, né? E vai fazendo. Mas o construir com o código também, fazer ele bem feito, estruturado. Mesmo código, se eu estiver fazendo para alguma aplicação que eu sei que ninguém vai mexer, o documento ele inteiro, já faço tratamento de erro. Então você constrói de uma forma que você sabe que se você tiver que passar aquilo para alguém, o cara vai ter condições de seguir, condições de trabalhar. Né? Então isso foi legal. Não é seu, né? Isso aí. É aquela coisa que você constrói para o pessoal conseguir ver. Bacana, são muitas histórias. E é legal que você falou, né? De reestruturar. Depois que você passou por esses grandes projetos, você começou a ter uma visão bacana do que funciona. Até porque você teve entregas impactantes aí, você foi premiado por isso. E aí você começou com essa linha de, vou replicar esse modelo,
vou apoiar as empresas, né, que eu tô passando a estruturar a área, é assim que funciona. E aí começou, foi assim. Começou, mas com a certeza que não tem uma receita de bolo pronta, né? Eu vejo que muitas vezes a gente fala, vamos usar o produto que está no quadrante, puta, fantástico, está usando uma ferramenta muito legal. Só que a sua empresa, o seu processo não vai se adequar Uhum. direto. Então você tem que conhecer as suas necessidades, as suas limitações até para poder tratar, né? E qual o seu plano de migração. Você não começa no último degrau da escada, né? Você vai subindo, né? E você não pode errar, né? Errar você pode, mas não errar toda hora e tudo, né? Você E tem, as mesmas, né? vai aprendendo, é isso, o mesmo erro várias vezes. Aí é complicado. Aí eu acho que você não vai ter muita mais chance de É. errar. Mas isso é legal que você falou, não tem uma receita de bolo, ou seja, a arquitetura de sistema, a linguagem, as coisas que você usou na primeira empresa que deu certo, não quer dizer Que vai dar que certo. nas outras tem que ser igual. Características, né, de desenvolvimento. Hoje a gente está trabalhando lá numa abordagem de low code, né? O low code vai trazer um ganho de produtividade muito grande para a gente lá nas nossas entregas, mas tem um monte de desafio, né? Eu, por exemplo, como é um programador desde do básico, se eu primeiro me convencer, aí eu me convenci, depois eu preciso convencer as pessoas e não convencer forçando, né? Sim. Para elas entenderem que com isso a gente vai se posicionar à frente do nosso status hoje. Nós Hum. vamos correr mais do que o que a gente entrega. Vantagem de usar low code. Eu vou te entregar um sistema muito mais rápido, com algumas coisas que são preocupações que só uma grande equipe resolveria, uma equipe menor, né? Vou entregar melhor, vou entregar mais rápido e vou entregar da maneira certa e consigo fazer um desenvolvimento realmente interativo. Uhum. O usuário participa desse desenvolvimento. Então a vantagem de você usar uma plataforma dessa é você conseguir avançar. Para escolher uma plataforma, eu participei de vários treinamentos, de várias plataformas, com um Tem aluninho que sentando e estudar. fazendo, vendo. A hora que eu entendi para onde a gente ia, quais eram os players, aí a gente avançou. O que isso significa? Não adianta eu chegar e colocar uma ideia aonde eu passei, que eu tinha alguns fluxos, toda isso que a gente fala de DevOps, né? Isso já Uhum. existia há algum tempo, né? Toda a parte de engenharia. Tem um arquiteto que trabalhou comigo, que é o Júnior. Cara, ele vai entender do que eu estou falando, que a gente montar toda a parte de desenvolvimento e suporte e garantir que meu código, para entrar em produção, ele tem que ser melhor do que o código anterior, ou no mínimo igual. É. Significa que eu não vou fazer um remendo e jogar na produção só para tentar tampar um problema e causar um dano Uhum. maior. Outra coisa é a estabilidade do ambiente, né? Eu não posso ter um ambiente que pipoca. Para mim, a coisa que mais irrita, o bicho que É. mais irrita é o pernilongo. Que fica aquele barulhinho, 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 e você não sabe onde está o pernilongo. É. Então vamos matar esse ruído, cara. Vamos fazer coisa bem feita. Vamos É. entregar produto de qualidade. Então, É. esse é o básico. Fica aqueles incidentes, suporte da mesma coisa. E aí você transborda, não atende, não controla e você cria uma sensação de descaso com quem tem que ser bem atendido, que é o É. pessoal na operação, cara. Que se o É. pessoal da operação não funcionar, cá entre nós, o salário não virá. É. Se esses É. caras não entregarem o objetivo deles, a gente não vai conseguir ter uma entrega de qualidade, a gente não vai conseguir colher frutos, a gente não vai crescer como empresa. E não cresceu, É. você vai para outro lugar, né? É. É isso. Caramba. Não, bacana. É, são vários os desafios, né? E o. Até você falou, né? Tava comentando antes de que você fez a entrega desse projeto. Então, assim, não tem uma receita de bolo. É muito mais um método, né? Pelo O que. método, a experiência, uma preocupação em entender as pessoas e entender o momento. Em nenhum momento entra na empresa com a pretensão de que eu sei mais que todos que estão lá, ou Uhum. mais do que qualquer um. É respeito com todos, com o time, né? Com quem vai agregar valor. A gente tem que tratar isso, ouvir essa pessoa, a pessoa vai trazer valor se ela for ouvida. Se ela não for ouvida, não.
Aí você é responsável. Em nenhum projeto eu entrei sem conversar e alinhar com o time e com a cultura dessas pessoas, né? Então isso me ajudou a tomar decisões certas, né? É uma decisão que eu concordei com que eu me convenci e as pessoas se convenceram que o meu convencimento estava certo. Tava Eu não certo. forcei. Não é forçado. Não, É ruim, né? Quando você tem não, que forçar a barra, usar da autoridade, né? Tá não. o chapéuzinho e... Existem momentos que você trata com insubordinação desmotivada, né? Que é assim, cara, eu sou contra, mas por que você é contra? Ah, não, eu sou contra a pessoa. Cara, aí não dá. Aí não tem diálogo, né? Contra por ser contra. Porque veio de você a ideia, né? Tipo, aí é complicado. Né? Então não funciona bem. E aí falando de pessoas, né? Hoje, o desafio, né? Na contratação na tecnologia, muita gente fala, né? É difícil contratar, falta profissional especializado, profissional capacitado. E por outro lado, você vê, né, pessoas que estão estudando a área da programação, tá correndo atrás de aprender algumas linguagens e não está encontrando oportunidades. O que você vê nesse descompasso, assim, das necessidades que você tem hoje e que seria interessante ter alguém mais para agregar, né, que você sente falta, e pro lado que as pessoas estão estudando hoje? Eu acho que eu quero contratar um generalista, mas eu faço uma descrição de cargo de um especialista e não dou oportunidade para ninguém crescer, né? Inclusive às vezes dentro da empresa, né? Teve casos dentro do meu time que eu tô com pessoas que vieram de consultorias de funções menores e que elas cresceram dentro, elas se interessaram, elas cresceram, elas foram atrás. Então eu entendo que as pessoas estão com dificuldade de se recolocar porque acho que as empresas têm uma expectativa muito grande. Essa expectativa que é gerada, eu entendo que é por sobrecarga às vezes de trabalho, né? Mas a pessoa não pega e não captura a atitude. E a atitude às vezes vale mais, né? Se a pessoa estiver correndo atrás, interessada, tudo, com essa atitude correta, ela vai se desenvolver e vai conseguir entregar algo de muito valor. É o que eu ouço, né, muito dos bros, tipo, muitas empresas pedem pessoas com experiência, mas eu não tô tendo oportunidade de arrumar a experiência, então fica num loop, né? Então, e muitas vezes as vagas, né, acaba tendo aquela expectativa de, tem que ser pleno, tem que ter não sei quantas certificações, falar 3 línguas e tal. Eu já vi caso que falou a língua, o cara nunca falou a língua. Nunca falou isso. A exigência nunca foi utilizada. Sim, está cheio por aí. Então as pessoas, a empresa tem que começar. Pode ser que um dia ela vá usar. Cara, mas não vale a pena você dar oportunidade, de repente você ajusta a sua remuneração e como um plano de retenção você dá essa capacitação para essa pessoa atender esse futuro. É uma possibilidade para se pensar, né? Que senão você só vai querer contratar sênior mosca branca. E não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Além de não ter para todo mundo, esse time junto não vai performar, cara. Porque eles não vão jogar como uma equipe, né? Não tem um artilheiro, né? Tem 15 artilheiros. Né? Tem 15 artilheiros, cada um só cuida daquela área do campo. É isso, aí não vai fazer gol. Não tem ninguém para poder puxar. Não vai fazer gol. E gol exige que, se preciso for, eu vou testar alguma coisa. Eu vou testar. Mesmo que não foi da minha... Não, mesmo que eu não seja. Não, eu testo se preciso for. Hoje. Eu não fico sentado esperando um produto pronto. Testo, vou ajudar a revisar código. Vai fazer o que for preciso, cara. E se eu faço o que for preciso, o meu time, minha expectativa é com a minha equipe. Que eles façam mesmo. Eu não posso ter ninguém com a... Entendeu? De só sentado. O cara tem que ir junto e tem que se aproximar. E por sorte, no meu time não tem ninguém assim. Isso é muito bom, né? Todo mundo vai. Sorte e demonstração, né? Se eu tô fazendo assim, cara, por que eu não vou fazer? A liderança pelo exemplo até, né? É isso aí. Você mostrar. Eu acho que é o que eu ouço bastante, né? O pessoal tem muitas essas dúvidas, assim. E é legal ouvir de você. Eu acho que isso, a forma como chega no RH até, né? Então, o pessoal passa pro time do RH, o RH segue aquele script e não tem nem oportunidade de chegar para falar com você. Já veta. Já veta, entendeu? Nem chega. E aí falando uma outra... Então, só concluindo, cara, hoje o modelo vai fazer alguns cursos, algumas certificações, tem muita coisa gratuita. Tem também. Para criar um currículo robusto. Passa lá no Git lá o seu portfólio. Lá. Né? E vai em frente, cara.
vai em frente. É o que tem para hoje, né? Também não É, vai ficar esperando o mundo mudar, exato. né? Você muda a sua situação. A minha situação é não tenho nada para tenho vários cursos, tenho um portfólio, já tenho um currículo mais do que eu sou A sua tal. primeira oportunidade, como foi? Você começou Meu, programando esses puta, jogos meu, eu, aí? eu, eu sou muito ruim, cara. Eu comecei de baixo, eu comecei como digitador, tá? Ah, digitador, né? Fui digitador, depois fui operador, depois virei programador, né? Aí virei analista, né? E o programador é aquele Júnior C voltando nele, né? É. Depois virei analista, né? E depois aí fui para coordenação. Aí depois da coordenação fui para gerência, aí virei consultor, depois fui para gerência de TI, diretor de operações, né? E cara, passei acho que quase tudo. Caramba, passou Né? tudo. É. Realmente. Só não fui tester, mas eu tenho um time que eu adoro, que testava e eu testava junto. A gente numa empresa fez todo um processo de capacitação e qualificação, né? E a Uhum. gente conseguiu nas turmas formadas eu não vou falar que é 100% porque acho que foi 300% que a gente entregava, o cara queria mais, entregava, a gente queria É, mais. né, incansável. É isso aí. Ah, bacana. Então também não foi simples, né? Teve que ralar Muito, várias funções para poder muito, muito. chegar. Bacana. Um outro ponto que eu estava até pensando que você estava falando anteriormente era sobre planejamento. Hoje, quando a gente olha para a área de tecnologia, né, e para uma grande empresa, igual é o caso da Rede Obo e das outras companhias que você passou, é, como que é esse planejamento assim dos projetos? Isso tem que estar alinhado à estratégia da empresa? Rola esses São dois alinhamentos? tipos eu vejo dois tipos, tá? Esse que você falou, que é o cascateamento, né? Sim, A empresa decide para onde vai, aí você faz o cascateamento e vai. O que você vai entregar aí? Você vai entregar um atendimento de uma necessidade nova. Esse é o único objetivo, né? Então você vai fazer um fora da caixa, né? Você está nessa caixa, você vai mudar, vai ver fora da caixa e vai construir algo novo. Isso é o planejamento estratégico. Fora isso, tem que ter o planejamento de revisão dentro da caixa. do aquilo que está É, rodando. o que está rodando, como eu posso fazer rodar melhor, entregar melhor, estabilizar e melhorar e fazer refactoring, Reduzir custos. e tudo que eu tenho que fazer, sim, na caixa. Então, se você não tratar os dois, talvez quando você estiver muito fora da caixa, a caixa desmanche, né? Então, não consegue voltar para dentro dela. Ah, é. Então, cuida dos dois. Ah, Cuida dos entendi. dois. Hoje você separa essas duas Eu frentes cuido assim. dos dois sempre. Sempre. Desde qualidade de parque, máquina, link de comunicação, qualidade de código, tudo. E não descuido do estratégico, porque o estratégico É o que as pessoas determinaram para onde vamos. Isso é uma decisão da empresa, então não é Sim, uma, então tem que garantir que elas vão chegar onde querem chegar. Agora, a caixa que está hoje, eu tenho que garantir que ela é perfeita, cara. Perfeita condições, né? A caixa muito bem arrumada, controlada em custo, não ter desvios, né? E o desvio não significa desvio para fora, o desvio é um erro, uhum, né? Alguma coisa que pode pôr tudo a perder, né? Então a gente considera, e se precisar tomar alguma reação, algum controle de algo que eu não acho que é uma boa decisão, eu quero trabalhar numa empresa que eu tenha poder de comentar isso. E o Oba dá essa liberdade, cara. que legal. Oba, a gente consegue falar o que pode dar errado. Né? E não Entendi. com a etiqueta de você é um pessimista, não. Você é um cara que tem muita marca nas costas de lambada É, e tá que sendo realista consegue ali, talvez. dizer aonde vai e agregado a isso conhecer tudo que é de novo em tecnologia para ver as possibilidades, né? Então Uhum. ficar bem antenado com isso. Então, você sabe, né, que você passou por várias funções, que esse não é o cenário da maior parte das empresas, né? Sim, Muitas empresas não rola esse alinhamento, né, estratégico de qual que vai ser o plano do negócio para esse ano, quantas unidades vão abrir e tal, com o time de tecnologia. Então, por isso que o pessoal sempre fala, o time de tecnologia está na correria, está sempre é, sufocado. Eu vejo dessa forma, acontece muito isso. Tem sim times de TI que acaba não tendo planejamento, ou não acompanhando o plano estratégico, por mais que ele seja compartilhado, mas tem muitas vezes que ele não sabe o que vai acontecer, né? eu acho que isso é a verdade, né, em muitos casos. Mas eu acho também que se você cuidar um pouco da sua caixa, facilita a sua vida.
Pelo menos o que tá aqui, A né? correria, ela é um fruto da má circulação do fluxo dentro da sua caixinha, É, né? Porque quando a sua caixa funciona bem, você não precisa correr e você consegue pensar e consegue discutir, consegue ajudar. Agora, se você não olha para a sua caixa ela vira um mapa de problemas tão grande, tem sim. tanta coisa lá, que qualquer coisa que você vai fazer nova vai ficar complexa. Você não precisa saber, você pode saber. E muitas vezes também um pouquinho da procrastinação, né? Que é você saber que precisa fazer aquilo, deixar, e quando for fazer vira correria. É, E a sua caixinha explode junto, né? Pra ajudar. Porque ela não vai explodir na hora é. que não tá acontecendo Não. nada. Quando tá ali e Ela tal. vai explodir na hora. Então olha para essa caixa, pro que você tem domínio, né? Aí falando um pouquinho do estoicismo, né? O que você tem controle é a sua caixa. É. O resto você não tem controle. É, você tem controle sobre as suas. Então faz a sua caixa funcionar bem. E É. caixa aqui eu posso falar área, setor ou caixa inteira. Você olha para ela e garante que ela tá igual um reloginho suíço. Quando você conseguir fazer isso, e não é fácil, não se É, a iluda, gente não fala é fácil, caixa aqui, mas. não é fácil, né? Mas é alguma coisa que você, quando for trabalhar, entenda o seguinte: você tem que ir fazendo melhorias, e as melhorias vão te dar o fôlego para fazer mais melhorias, Uhum. e vai chegar um ponto que você vai procurar melhorias de verdade. Sim. Porque o que eu estou falando de melhoria geralmente é correção de Às vezes é problema, né? correção, né? É. Melhorias do Mas é estado atual. melhoria, porque eu tô indo para um novo patamar. E vou ganhar mais tempo quando eu resolver isso daí. Uhum. Então, muitas das coisas que a gente trabalha são, cara, por que não pode ser melhor? Qual a otimização que eu ganho e qual o ganho que eu vou ter? E não se acomodar nunca em situação nenhuma, né? Nós estamos fazendo isso constantemente. Isso ajudou bastante. Nesse é um processo contínuo, né? É isso aí. De melhoria. Legal. Um outro ponto, né, que você falou no começo, né, os problemas que rolam na operação, né, acaba estourando em mim e tal. Ou seja, as áreas de negócio, os conhecimentos, né, de negócio, tá? Contabilidade, financeiro, o pessoal lá da separação, enfim, todas as estruturas têm ligação com a tecnologia hoje. Então, é até bacana, né, a gente entender o quanto você precisa saber hoje do negócio, Hugão, para poder ou é só a parte sistêmica, ou tem um estudo do Não, negócio? eu gosto do negócio, eu gosto das áreas, de estudar o De negócio, saber um pouco de de ter cada uma área? linguagem próxima, né? Aí vai um pouquinho de experiência, Uhum. né? De quem já ajudou a definir, a construir, a modelar ERP, te facilita. A área de recursos humanos eu já trabalhei dentro da área de recursos humanos, também te facilita, né? Então, mas eu adoro a área de negócio. Eu acho que a TI segregada não traz valor algum. É, então, A tá muito TI ligado junto com hoje. o negócio é que vai ser a diferença. E quem entende que hoje TI é mal necessário, vai perder a brincadeira, né? É, É necessário, não é é, mais mal, né? E que seja bem necessário. E é. que esteja à frente, que esteja apoiando, que seja próxima, né? Então, hoje com as áreas de negócio, a proximidade é muito grande e não para resolver problema, para tomada de decisão do caminho a vir, né? Uhum. Isso é bom. Tem pessoas, né, que até procuram a gente que tá começando, ele já tem 40 anos, trabalha numa área e quer entrar para a tecnologia. E a gente sempre ouve histórias como a sua, né? Com 16 anos comecei a programar e tal. Isso acaba sendo um pouco intimidador para quem vai começar, né? Porque, mas será que é para mim? Será que ainda dá tempo? É igual aquela carreira de jogador de futebol, né? Se não for até os 20 e poucos, não dá. E aí, o que você acha, assim? O cara que já tem um conhecimento de negócio, ou ele trabalhou no RH durante anos, ele quer parar da tecnologia. Ele tem o que agregar? Tem como ele se desenvolver? Cara, assim, é importante que esse cara entenda que a jornada dele é um pouco mais longa do que ele está achando, inclusive no nosso país que tem carência de mão de obra especializada. Não acho que é tarde. Só acho que ele vai ter que se estruturar num modelo de estudo que permita que ele aprenda bem um pouco mais rápido. E eu Hum, sei que a idade dele não vai ajudar. Uhum, Então talvez ele vai ter que estudar mais para aprender bem um pouco mais rápido, né? entendi. Que aí a dedicação dele é que vai dar o time, né? A dedicação dele que vai determinar o tempo de aprendizado. Mas hoje é muito mais simples, cara. É muito mais simples. Eu não vejo como mais complexo aprender algo Sim, hoje.
E, meu, foi uma rota, tá? Ter começado antes foi uma rota. Podia ter ido para algumas outras áreas, Poderia né? ter batido em finanças lá, em É, é. economia, depois. Economia não, cara, que economia era curiosidade. Por curiosidade. E houve uma pressão na empresa que eu não tinha faculdade. Eu tinha muito estudo, muito conhecimento, né? Conseguia, Hum. mas não tinha faculdade. Ah, Aí entendi. eu lembro que um diretor de RH falou pra mim: eu te contrato, mas você vai fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade, mas não é de sistemas. Então a gente negociou. E foi uma negociação interessante, porque quando eu comecei eu não negociava muito, né? E Uhum. como todo mundo era meio rebelde nas Ah, rebelde. negociações. Então eu consegui, fiz a faculdade, concluí, gostei muito do curso. Ele me dá uma experiência muito boa na área de negócio, É que né? a gente tava Tem conversando, direito lá, orçamento e tal. tem recursos humanos, tem toda a parte de finanças, tem contabilidade, então ajudou muito no entendimento. Acho que muito mais do que TI naquela época, para mim, tá? Não estou falando, Uhum. não é nenhuma recomendação de Uhum. inversão de carreira, porque depois eu sei o que eu, depois não, o que eu ralei para poder estudar Pra poder. sem uma direção, né? É. Mas então a dica é, cara, eu Uhum. não sei com que idade eu vou parar, né, de trabalhar, ou É. vou falar cheguei, né? Acabou, né? Hoje, pelo que eu estou realizando, não faz sentido algum parar, né? E É. se eu parar, eu vou sentir que eu vou ter que fazer outra coisa. Aí não é parar, né? É É. mudar. É. Aí ia mudar. É. Então, a dica para essa pessoa que está preocupada é, cara, vai de boa, vai É. fazendo, vai estudando, só faça um É. plano, né? Faça um plano de estudo, segue, É, né? é. Pouco estudo todo dia, continuado, até aquilo ficar tão natural. Uhum. E eu faço isso a hora que eu aprendo novas linguagens, né? Porque uma nova linguagem você mudou seu dialeto, né? Você não conhece mais. Então, a hora que você vai entrar nessa nova linguagem, cara, tudo é muito estranho, É. né? A IDE lá que eu vi. Pô, no começo você olhava uma IDE e fala, É. Jesus, o que é isso? Não, depois você Você aprende, já você vai fica lá, mais. aí você usa teclinhas de atalho, você vai aprendendo, mas vai aprendendo um pouquinho por dia, É. né? Não se desespera. Eu vejo como voltando, né, no passo, de quem já tem um conhecimento, sei lá, tá com seus 40 e poucos anos, não que seja velho, né? Mas já tem uma história ali. Eu vejo como um complemento até, É né? mais fácil. Porque, às vezes, a gente também vê muitos desenvolvedores júniores, garotada nova, com 20 anos, tem muito conhecimento técnico. Parece que Ele os nasce. dedos é uma extensão, né? O É que ele já teclado. nasce nisso, Só né? que falta o conhecimento de negócio, né? A Até experiência do ouvir. processo, de ouvir, enfim. Ah, E aí aquele conhecimento de business mesmo. Então acho que na verdade isso tá invertido, né? O cara conhece mais de negócio, falta o técnico, então. então, mas esse cara não vai entrar numa empresa e falar, agora eu sou só codar. Né? É. Não é isso. Aí não vai dar certo. Agora, se esse cara virar uma interface com a área de negócio e conseguir montar um requisito e também codar, aí ele. É que Aí tem gente ele que acha que não existe essas funções, não conhece essas funções. Pensa, alguém que está fora do mundo da tecnologia não sabe o que é a função de um tester, de um analista de requisito. é, Ele acha que todo mundo que está na área de tecnologia sabe ler código, entendeu? é, E assim, tem muita agora. gente na tecnologia que performa, faz grandes entregas e não sabe desenvolver, entendeu? Mas tem conhecimento de. É isso aí. Não é? É muito segmentado, muito mais segmentado do que era hoje. Vantagens é que você consegue pegar um nicho ali e encostar no nicho e seguir a vida. Desvantagens se você quiser saber tudo, cara. Saber tudo realmente. Comece lá nos 14 e tal. É. Quer saber? Quer ser o sabichão? Então. Começa lá, porque É que você primeiro você vai passar, você vai estudar, depois você vai vivenciar a síndrome do impostor, né? Então, a Porque gente você, falou isso no último episódio. que De você achar que você sabe, mas você... achar que você sabe, mas não sabe, na realidade você sabe mais do que algumas pessoas, né? Nossa, essa daí é a Tem um fase. TED que foi legal, ele falava, não vou lembrar o nome, mas são 20 horas de estudo de algum assunto, você vira um cara diferenciado naquele assunto. É verdade. Hum, 20 horas dedicadas, desde que você divida isso na menor espaço e faça isso todo dia. Cara, depois de 20 horas você já tem ó, discurso, tem. tem como falar. Então, existem diversas áreas. As áreas, quanto mais segmentado for, mais difícil até
porque as pessoas segmentadas elas têm muito mais experiência. Você Sim. vai pagar um pedágio e o pedágio seu vai ser disponibilidade para algo que ninguém quer fazer Uhum. ou disponibilidade de custo. Sim. Né? Alguma coisa você paga para começar, mas começou, meu amigo. Esse É. pedágio é curto. Tá? Não é um pedágio. Dói ali naquele momento, mas depois. Depois sai. Então, É. paga, Eu paga. recebo aqui os bros, né? A gente tem duas frentes até que a gente fez na mentoria. Tem a parte do front, voltado para todos os conhecimentos de front, e a do back e tal. E aí você vai conversar com o pessoal, né? Ó, você sabe alguma coisa? Não, não sei nada, não quero aprender. Aí você fala, então, assim, tem uma linha aqui e tal, acho que o front-end, visual pra você, ou back, pelo que você contou. Aí o cara, não, eu quero ser full stack. Então, De cara. veio esse negócio de full stack, que é um pouco perigoso, entendeu? Assim, o que é o full stack hoje, né? Não, generalista. É o generalista, mas... Então, mas é um generalista para ser bom, precisa ter muita experiência. Então. Começar querendo ser full Não, stack. e outra coisa que esse cara tem que resolver são problemas. Sim. Né? Esse cara que está começando vai resolver problema? Porque o full stack, uma hora Esse a termo. stack não vai. Aí você tem que dar o jeito. E quando você tem que dar o jeito, você tem que ter alguma carga e capacidade para fazer isso. Pensar um pouco fora do normal ali para tentar resolver. Então, esse cara, ele precisa de orientação e ainda bem que vocês estão dando. Né? Não, isso a gente faz. Mas isso que você falou é legal, resolver problemas, né? O pessoal acaba esquecendo e sendo um pouco lúdico, pensar em linguagem. Qual que é a linguagem do momento? É o React, é o tal do full stack. Mas esquecem que o foco central é a gente resolver o problema de alguém. Pode ser da empresa, pode ser do Oba, pode ser de um comércio. Então a tecnologia, o que vai te remunerar e fazer você ficar bem, é quando você começar a resolver problema através dela. Seja a construção de um sistema, seja a implantação. Não seja é só tecnologia, né, Igor? Tudo. Tudo, né? Você não resolve. Vou fazer uma venda. Na venda eu tenho que estar resolvendo um problema, senão você não vende. A água aqui, ó. Olha lá. Tá com sede. Então, entendeu? é isso. Se você não resolver o problema, você não é útil. Cara. Não é útil. Exato. E a utilidade é a primeira coisa que te dá uma segurança. Sim. Você é útil, ótimo. Você é útil aqui, útil lá, útil em qualquer lugar. Não busca utilidade. Não precisa se preocupar em ser o full. Se full é seu plano, puta, seja o back ou seja o front, depois vira um back, depois fica meio front, meio back, depois você vira o full. Não vá de cara, assim, mergulhar. Porque de cara, eu diria que o boi é muito grande para uma dentada só, né? então é isso. Tem que dividir o boi em bifes. É isso aí. Ou isso vai ser frustrante. Eu já vi algumas pessoas desistirem ainda. Por quê? Porque primeiro eu acho que tem que ter um pouquinho de vocação. Não é para todo mundo. Não é um videogame. Né? Você fica às vezes olhando uma telinha, você, a telinha você, em um prazo e uma pressão violenta. Eu acho que a pressão faz parte da nossa rotina, né? Então, se você não entender que não é um videogame, se você não entender que você não tem, não vai ser só glória, né? Vai ter momento ruim, vai ter momento de que deu ruim e você vai ter que ouvir, e você vai ter que pegar o sapinho, jogar um salzinho e engolir ele, né? Ou o que acho mais legal é ouvir, entender, mas sentar lá, rachar e quebrar o problema, cara. Volta pro cavalinho, sobe lá e vamos embora. Então tem um pouco de vocação, né? Eu entendo eu tiro por mim, tá? Eu não tô falando de mais ninguém. Eu acredita adoro o que eu faço, cara. Eu adoro o que eu faço. Então, por adorar o que eu faço com gosto. Né? Eu não consigo pensar nesse momento fazendo outra coisa. Né? Isso eu também nunca tive dúvidas. E assim, eu moro lá no apartamento de frente pro mar. Isso é legal você falar. Chácara o estilo de vida que você construiu, né? E o que te proporcionou, né? Tem uma chácara lá que eu ralo pra caramba. Fui brincar até com machado. Não sabia que eu conseguia cortar lenha, consegui. Sério? Cuidado. Então, não, mas foi legal. Eu adoro aquilo, a chácara era quase no meio da Mata Atlântica, né? Com todos os bichos que eu tenho direito, e alguns que eu não precisava, mas estão lá também, tem que ser tratado bem. E aquilo me dá a energização que eu preciso para seguir. Porque não é fácil. Você começa segunda sendo útil, terça sendo útil,
Quarta sendo útil, quinta sendo útil. Sexta você está com uma sensação de inutilidade violenta. Mas você também tem que ser útil. E você tem que entender que aquele problema que você tratou, esse outro problema, o outro parque, outra pessoa, não é a mesma coisa. Então aqui, se você está nervoso, né, aqui, no outro você não vai poder ficar. Você vai ter que tratar cada problema como novo. Então você tem que ter algum escape. Algum escape para isso, né? E é isso. Se você não tiver esse cuidado, não dura 10 anos isso aqui, cara. Não dura. Ou você tá estourando o peito, algum problema. Aí começa a ter... Começa a aparecer os problemas. Úlcera, né? Gastrite. Tudo que é com it, você vai ter direito. Então, isso é bacana, né? Você falou no começo, né? Não é uma partida, né? É um campeonato longo, entendeu? Então você tem que se preparar. Educação física, se possível, né? A chácara, eu tenho uma marcenaria inteira lá. Marcenaria mesmo, com muito mais máquinas. Você gosta, você falou, você hobby, eu vou lá, faço alguma coisa, dá um projeto que acaba, né? Começo, meio e fim, te dá uma faz móveis legal. Assim pra cá. Volta aquele negócio que o cara tá cheio lá, todo ferrado, mas com cansaço físico também, né? Porque esse aqui vai te pegar a mente. Sim. Lá você faz o físico. O que isso te ajuda? Equilíbrio. Equilíbrio os dois. Você começa a ter equilíbrio. Não vejo melhor do que mexer numa horta, tratar e fazer algo diferente. Não tô falando para fazerem isso, mas... é o seu... Vai fazer alguma coisa que não tenha um computador, pelo amor de Deus. Em algum tempo. Né? Assim, deixa o celular de lado um pouco. Né? Eu acho legal. Esse é um ponto. Mas faça alguma coisa que te dê uma renovação. Né? Tô falando de experiência de TI, cara. Vou falar sem entregar muito, eu vou chutar por baixo mais de 40 anos. Tem muito código produzido e deve ter código rodando em algumas empresas que eu fiz, né? E não é código, é metodologia, é forma, é amizade. Tem gente que eu conheço há muito tempo. É bacana. Então isso é bom. Foi muitas partidas e o pessoal sabe que você tá aí, né? Legal, mas esse estilo, isso que você falou é muito importante, né? Do estilo de vida, comemorar as partidas. Igual você falou, terminar um projeto, ir lá e desestressar. Algo que eu tento passar o máximo pro time aqui também. A gente faz uma entrega, o cliente elogia, fala, ficou legal. Mas, gente, aproveita, porque a gente tem um relacionamento longo com os nossos clientes. Então aproveita, comemora, que o próximo projeto vai ter estresse, quebrar. Depois começa a gente de novo. Comemora e assim a gente vai. Tem que ter, né, essas intermediárias para... se não for assim, a motivação tá aí. A motivação tá em fazer hoje melhor do que você fez da outra vez. E aprender coisas novas, aprender abordagens novas. O refactoring eu acho muito legal, principalmente se você tiver coragem de jogar código fora. Aquele código, eu não mexo nisso porque esse código aqui foi feito em 1920. Eu adoro isso, cara. Quando vem com essas aí, você... Adoro. Quando é esse que a gente vai mexer. Porque é esse que vai trazer valor. É aquele que todo mundo tá com medo, porque é tanto remendo. E é crítico, tá envolvido em faturamento e tal. Às vezes ele faz coisa que nem precisava. Tá ali jogado lá, ninguém pensou naquilo com calma. E aí esse volta pra caixinha, né? Revisa esse, joga esse fora. Tira esse problema. Acaba com o raio do pernilongo, entendeu? O pernilongo. O pernilongo. Porque sabe que aquele lá, você vai acordar. Sabe uma coisa que me irrita bastante? Sistema parando sem ninguém saber porquê e ele volta sozinho, né? Nossa. Não, por que voltou? Porque parou, ninguém sabe. Porque voltou, ninguém sabe. O que vai acontecer amanhã? Vai parar de novo. E talvez uma hora não volte. Porque é lógico o negócio. Ou volta com dedada, né? Vai lá, desliga o servidor, restart. Voltou. Voltou nada, cara. Você mexeu no ambiente. Né? É a tal da causa raiz, né? Que o pessoal fala, né? Encontre as causas raiz. Um dos conceitos daquela de infraestrutura imutável, que é um ponto que a gente está querendo ir, isso é muito bom. Porque você não mexe numa infraestrutura com problema. Né? Você pode até criar uma máquina, mas você guarda aquilo para estudo, para entender a causa. Né? Se você não fizer isso, cara, o cara botou lá, já era. Você já perdeu tudo que você tinha de informação para saber onde está o problema. Né? Resolveu, mas não ganhou experiência. Resolveu, mas não aprendeu. Não gerou experiência. É isso aí. Realmente isso acontece muito. Você tava falando da chácara, né? Hoje você montou o quê? Você montou o seu setup lá? Como que é o negócio? Não, a chácara, ela
tem duas conexões de link, né? Ah, Porque eu não posso me dar o luxo de parar, né, por causa de conexão. Tem um home office lá grande, né? é um laboratório, né? Lá eu tenho a impressora 3D lá, toda a parte de Arduino que eu Ah, gosto, né? E tudo montado lá. Então aquilo é o paraíso. E eu caramba. tô falando uma chácara no litoral, ela tem 10 mil metros, né? Ah, É uma legal. chácara muito legal. E o quarto você equipou, tá? Pô, aí tudo, né? Que tem monitor curvo, Tudo uma que um lousa, programador tudo que precisa, uma lousa precisa, né? enorme lá, de uma parede inteira, né? Cara, eu não sei se é 3 metros tem a lousa, é muito grande, é muito legal. E link tem tudo, toda a parte de rede, cabeamento, tenho conexão, suporte aí do celular que não tinha antes, agora o Uhum. celular chegou, né? Ah, é. Mas quando eu montei não tinha nada. Quando eu montei a primeira linha, na época, era uma linha da Vivo e era só o telefone, não tinha nada, né? Uhum. E você tinha que comprar fiação e doar Pra, pra pô- eles. pra eles ainda É, colocar. mas cancelei agora. Ah, legal. E de lá que sai, né? Tá vendo que bacana? É, Então, isso é algo que você sempre quis ou você já chegou a pensar em morar fora? Porque acho que isso também muita gente que tá começando já tá mirando você ir já pra consegue fora. sair. O problema pra mim é um momento, né? Uhum. Isso aí pesa Mas bastante. já passou pela cabeça já. Algumas vezes, né? Inclusive passa ainda, né? Por isso que eu fico. Ainda passa. Mas, cara, eu acredito bastante nesse país aqui que a gente consegue solução pra tudo, né? É, Eu vejo muitas vezes pregando apocalipse, né? Em especial em jornal. Que não vai acabar, cara. Que a gente sempre vai é. dar um jeito de fazer algo melhor e fazer uma entrega melhor. Então é ilusão achar que nós vamos acabar em qualquer momento. Não vamos. Vai É, estourar o país e. não vai. O brasileiro, cara, a única coisa que esse cara faz é se virar, dar certo, passar por problema, em crise. E desculpa, eu não conheço ninguém que depois que resolveu, saiu de um problema, se lembre do problema, né? O cara segue a nova vida. Então o problema ele é grande no momento. Eu acho que faz parte do seu aprendizado viver aquele momento. Passou, passou, cara. Toca a vida e Pandemia, a gente pode olhar, não precisa ir muito é. longe, né? A pandemia trouxe muitos problemas, muitas famílias, cara. Teve gente Sim. próxima que faleceu. Né? Depois entrou muita discussão, mas ninguém efetivamente resolveu nada. Uhum. Né? A gente passou por isso. Foi muita dor, né? Em muita gente. Tá? É. Do lado tecnologia, incrementou e-commerce, incrementou o trabalho remoto, incrementou o acompanhamento e a monitoria externa, incrementou esse cuidado com as pessoas, né? Sim. Então teve vantagens também. Mas são momentos, esquece, vamos para outra, cara. Não tem mais É. pandemia. E Agora é realmente. virose. Agora é a virose, né? A virose é uma atrás da outra, hein? É isso aí. Até desconfio que essa virose só mudou o crachá, né? Só mudou o crachá, né? Alguém tem que. É, Show. Ou aí, o pessoal mandou aqui algumas dúvidas que a gente colocou no perfil. tá. Tá? Mandou aqui no perfil. É bacana a gente falar. Então, foi seis dúvidas aqui, seis perguntas, né? A primeira é: como que a tecnologia tem impactado a forma como as grandes empresas operam e se adaptam às mudanças do mercado? É, Isso acho que tem muito a ver com essa mudança rápida, né, que a gente tem, né? O business agility, agora até um termo novo, né? é. Ou pelo menos que agora tá vindo mais em alta. É a tecnologia acompanhar de forma rápida as mudanças, né? Hoje eu não vejo mais falar de projeto ainda mais de PMI, né, PMBOK de 5 anos. Daqui 5 anos a implantação vai ser concluída. É. Agora tá tudo muito mais Eu acho que quick agora é wins. pontual, específico, mas não vê o todo. Entendeu? Que é aquilo que Vai você tinha um falou todo. do ágil lá. É isso, não vê o todo. Eu vou atender um problema e o conceito do MVP, né? Produto mínimo viável, você desenvolve esse produto, cara, mas ele carece de complemento, continuidade e evolução. Uhum. Então você vai fazer uma entrega rápida, você vai colher o benefício rápido, mas entenda que a sua cauda, né? Ela, Ela da baleia lá, ela vai continuar. Você sim. vai ter que fazer mais coisa. Então, para responder essa pergunta, eu diria o seguinte: a tecnologia ela ajuda se a empresa entender que a tecnologia faz parte do DNA dela.
Senão não adianta, cara. Senão... A gente vê tecnologia aí que tá chegando, indo, chegando, indo. E algumas nem funcionam tão bem como a promessa, mas a empresa nem tentou colocar. Sim. Ela correu um risco, ela fez uma aposta. É. Né? Se der certo, ela fez uma aposta ruim. Se der errado, ela fez uma aposta boa. Né? Mas hoje, se você souber colocar a metodologia, se você tiver técnica, se você tiver cuidado, eu não vejo uma nova tecnologia que não traga benefício algum. Né? Sim, algum benefício vai trazer. Vai trazer. O que causa malefício é transformar tudo uma vez. Falar, agora eu vou botar para quebrar aqui, geralmente botar para quebrar, quebra mesmo. Né? Assim, então eu diria que assim, a empresa tem no DNA dela a tecnologia e se interessa pelo tema, tem algo reservado para reviews ou para olhar para a caixinha? Não. Não dá. Eu vejo que muitas empresas querem comprar um sistema para resolver problemas, mas quer comprar como se estivesse comprando cimento. Entendeu? Eu vou comprar aqui e vai... De preferência olha no quadrante mágico, né? Isso. Compra o que tá lá na ponta, mas eu vejo o quadrante mágico como um quadro mesmo lá. Uma janela. Isso. Né? Você divide a janela, tem as 4 coisinhas lá separando, né? 4 vidros separando. Você tá no chão, nego. Você não tá na janela. Você precisa pôr uma escada do lado e algumas etapas precisam chegar. A vantagem de você pegar alguém que está lá na frente é que é maduro. A desvantagem é que ele é maduro, você não. Então é esse equilíbrio entre ele ser maduro, você ser maduro, ou você conduzir o seu time para a maturidade é que vai dar diferença. Então, não se iluda com a melhor ferramenta. Sistema mágico. Desde que o operador não tenha conhecimento para usar. Isso. É aí que tá o ponto. Acho que tem esse caso aí que é bem grande. Ter essa expectativa em cima da ferramenta e, enfim, achar que é o fim, né? Vou colocar e acabou. Na verdade é o começo. Não, é uma jornada. Começar. É uma jornada. Exato. Eu gostava bastante do Scrum no começo, quando eu falava. O cara acabou a certificação, falou, agora começa a sua jornada. E é isso mesmo, a certificação não é o fim, cara. É o início para. É o início para. E muita gente pegou a certificação como fim. Né? Você vê que até os caras que criaram o modelo estão decepcionados com a nova forma que está seguindo. A forma que está caminhando. Tá caminhando. Então, isso é ruim. Né? Isso é ruim, porque o modelo em si, ágil, exige mais responsabilidade, mais cuidado com o time, mais assertividade, exige um monte de coisa que... Mais entrega em menos tempo. É isso, então... não é um Charlie Chaplin apertando parafuso, não. O cara em si faz parte da solução. O ser humano. Né? E se o ser humano faz parte da solução, ele tem que ser tratado como parte da solução, importante, né? É isso que é a grande diferença. Legal, bacana. Aí uma outra aqui é como funciona a estrutura tecnológica de uma grande empresa que lida com um grande número de transações diariamente. Bom, acho que você falou um pouco aí, né, dos sistemas. Na realidade, você tem áreas especializadas que garantem alguns pontos como segurança nessa transação. Isso. Você tem o pessoal que cuida de infraestrutura que garante o throughput, que é grande volume para entrega. Você tem um time de arquitetura que garante que essa transação e essa aplicação se multiplique quando necessário para grandes volumes, né? E fora isso, você tem esse time também para definir qual tecnologia que vai ser utilizada para o tipo de negócio. Né? Esse time em conjunto forma a sua base de sistemas, né? Como você vai fazer. E depois tem o pessoal que sustenta isso, que faz a evolução do produto. E aí tem todo um conjunto de metodologias, não vai depender muito de cada empresa, que você vai usar para assegurar que você está indo no caminho certo e para você demonstrar o sucesso ou não que você está tendo com a... Medir, pelo menos medir. Isso aí. São várias caixinhas, né? Você falou segurança, infra, sistema. É isso aí. Sustentação. Ou é assim ou não funciona. Ou não funciona. Então essa é a estrutura de uma grande empresa. Qual a importância de processos bem definidos e por que a tecnologia tem uma melhor performance em uma empresa? Então, deixa eu falar de processo, hein? Eu acho que processo bem definido ele existiu no tempo que tinha uma área chamada organização e métodos, que ela desenhava todo o processo. Isso se perdeu.
Isso é uma das coisas que eu, sinceramente, não entendo o motivo da perda, né? Uhum. Porque o programador não escreve o processo. É, Aí o negócio não quer falar o não processo. Você quer falar. perdeu só o processo, mas beleza. Um processo bem definido é falácia, né? Não existe. Existe um backlog, ele vai ser refinado, vai ser tratado e vai ser atendido. Então não vai ter nunca um processo bem definido. Mas eu preciso saber que o meu objetivo no fim é ter uma girafa, né? É. Porque eu tenho que saber qual produto que eu quero chegar. Porque senão, cara, o desvio é tão grande que cai naquele negócio do bolo e da torta. Sim, Você começa um bolo e sai uma torta. é. Cara, assim, então, qual é o seu objetivo? Objetivos bem definidos eu acho mais importantes do que processos bem descritos, né? Que aí Porque o se o processo objetivo se. estiver definido, o processo vai se ajustando, Sim, principalmente se a gente estiver falando em metodologias novas, né, de sim. desenvolvimento. Se eu falar em PMI, eu tenho que ter tudo bem descrito, né, mas também eu vou demorar tanto que talvez não atenda meu Já tempo de negócio. acabou. Talvez, tá? Porque a hora que eu falo PMI, não esquecer que já tem a parte de Agile lá, tá? Já foi É, atualizado, é, isso já é. tá. Então eles também estavam se preocupando com isso há muito tempo. Então, o que eu posso te dizer Processos bem definidos, objetivos bem é definidos, né? objetivos bem definidos. É onde você quer chegar. É, Se você não tiver isso, meu, aí você deve ter algum projeto, quem tá ouvindo aí, que tá se arrastando por meses e não entrega nada. sim. Esse que é o É o que problema. acontece. É. Não, e você falou, né? A área não quer definir. E muitas vezes, quando a área pensa em definir o processo, ela começa com o objetivo dela, com os interesses dela, algo que vai começar e terminar ali. Então, dificilmente vai ser um processo que vai começar onde que está o problema, na causa raiz, né? E a área, às vezes, também, cara, é possível, tá? Ela não sabe bem qual é o objetivo. Talvez a gente tenha que montar aí entra o time de UX aí para definir qual é o negócio, conseguir captar as necessidades Sim, e buscar outras fontes até para dar segurança para a área que vai pedir o projeto que ela está indo para o lugar certo, isso. né? Isso também é uma coisa que é mais discursiva e pouco aplicada. Aplicada, exato. É o que a gente mais vê. Bacana. Então, como a tecnologia tem ajudado as grandes empresas a aumentar sua eficiência, produtividade e lucratividade? A eficiência, se ela tiver, volta no DNA, né? Insiste nisso. Se ela tiver no DNA que ela quer usar a tecnologia vai aumentar a eficiência. Hoje a gente tem bot, né, que consegue fazer algumas coisas automáticas, mas as pessoas têm que entender que o que não exigir cérebro, ela tem que passar para uma máquina fazer. E pelo amor de Deus, não monitora o robô. Né? O robô não é para ser monitorado, né? É para ser confiável, né? O robô tem que funcionar muito bem. Se você tem que estender o prazo de validação, estenda. Mas uma vez que ele está funcionando, a função dele, ele vai fazer exatamente a mesma coisa sempre. Né? Esse é o objetivo dele. Então, o seu robô tem que ser simples e específico. Se é um robô grande e robusto, você vai ter problema. Né? Precisa de um double check depois que ele faz, aí Aí já. não funciona. Não serve. Tá? Isso é um. Isso vai te trazer o quê? Mais disponibilidade para fazer outras coisas. Coisas que você realmente precisa de fosfato. Você tem que pensar, que você tem que se aplicar, né? Então, a hora que você passa a coisa que é rame-rame, que não vai trazer ganho para você, para um bot, você vai ter esse ganho. Depois, aí se você se dedicar a coisas novas, você vai começar a olhar, como eu falei, para sua caixinha. E a caixinha pode ser qualquer caixinha, É isso. não é a minha. De todo mundo tem uma caixa. Então, essa pessoa consegue melhorar, isso vai trazer eficiência. Vai trazer eficiência, vai aumentar a rentabilidade. Quando você traz eficiência, aumenta a rentabilidade. E você vai fazer muito mais com menos. Talvez aquele volume alto de horas adicionais, extras ou qualquer nome que tem aí, você vai reduzir Já e reduzir. vai ter qualidade de vida. E qualidade de vida, puta, economize enquanto pode. É. Mano, assim, depois que você Ou perdeu a seja, você foi mais qualidade. fundo ainda, né? Nem só economizar dinheiro, lucro, qualidade. Todo mundo tem qualidade de É vida, isso né? aí. E aí a pessoa entrega com eficiência e assertividade. Achou. E aí, uma outra aqui quais são os principais riscos e desafios de segurança que as grandes empresas enfrentam ao lidar com a tecnologia? Isso O papel, tema da isso é segurança. importante, cara, porque o risco ele é absurdo, né? É. Absurdo de você
Assim, você está aqui hoje e amanhã você foi invadido porque cometeram alguma falha. E cometeram por quê? Porque a segurança depende de todos na empresa. E você já Né? passou, Hugo? Uma situação Não de passei. sequestro de Não dados? passei, graças a Deus. Graças a Deus Não fez a lição de passei, casa. mas eu já vi gente que passou. Eu até no LinkedIn, acho que é uma das únicas vezes que eu fui lá e falei contra um cara que ele tava tirando um sarro, né? Cara, desculpa, você não sabe o que eles passaram, não sabe da necessidade, fica na sua. Ah, Esse é tá. aquele momento de você ficar em silêncio, É, né? Não é o momento, você não sabe o que aconteceu para chegar naquela situação. e E é criticando. muito fácil jogar pedrada, né? O que nós estamos trabalhando muito, fazendo a lição de casa, Sim, mas não significa que não tem um aluno mais aplicado lá fora que a gente. é, Então estamos correndo, fazendo, né? Fizemos todos os preceitos de segurança, somos avaliados por isso. E, cara, mas estamos correndo atrás. Vou dizer que é, estamos blindados, mas estamos tomando bastante cuidado com isso, tá? com os dados, né? É, É, todo isso mundo. é essencial. Até porque o dado. Hoje tem LGPD, né? Que também temos uma área estruturada dentro da empresa lá e que também é responsável por isso, né? Sim. Então, temos que assegurar que os dados dos nossos clientes estão seguros. Né? Para isso a gente já fez muita coisa. O investimento é altíssimo, né? Pra ter que Você segurar tem que isso. atualizar a máquina, tem que atualizar software, tem que criar blindagem. Você tem que comprar softwares que façam uso até de inteligência para tentar captar movimentos estranhos, né, que É, não são dentro do normal. A gente também tem, né, os antivírus atualizados ao máximo, né, sim. e controle que beira até o seu bloqueio, né. Até acaba incomodando a gente mesmo, né? Que tá na rede interna. É isso aí, mas é isso ou o risco de ficar Ou isso. exposto. É você que escolhe. Não, Eu não vou ficar exposto. Então... deixar o rabo pra fora não dá, né? É, como você vê essa crescente das inteligências artificiais e como elas podem se encaixar nos processos das empresas? Isso é algo que o pessoal tem trazido como uma dúvida. A gente viu muita aplicação até do chat, né? Chat GPT. Acho que foi a maior aplicação aí da inteligência artificial para o grande público. E aí, olhando para as grandes empresas, né? Eu vou dizer do código, minha percepção do programador. Cara, não tem um usuário lá, né, preparado para lidar com a IA para passar os requisitos. Então, e tem aquela de olhar para a pessoa e entender o que ela quer de verdade para fazer um produto. Lá eu tenho que especificar bonitinho para ele produzir um código. Ele produz o código? Produz. Mas quem vai especificar bonitinho? É, Quem vai interagir com o usuário para fazer aquela modificação, para aquele entender o algo mais? problema. Algo mais. É, O que vai te diferenciar. Então, naquilo. O que ele pode te ajudar? E como suporte. Cara, de repente você está com dúvida numa rotina, você coloca lá os dados, ele vai te dar um código meio pronto. Você vai ganhar velocidade. Você vai ganhar produtividade, você vai ganhar qualidade. isso já ajuda? Já tá Já ajudando? ajuda muito. Eu fiz recente uma apresentação usando da Microsoft. Foi muito legal, porque eu fiz todas as imagens escrevendo. Foi Entendi. muito legal, cara. Eu fiz o Homem de Ferro numa bicicleta antiga, né? Aí, Para falar um pouco da tecnologia, cara. Show! Que Fica sacada boa. Então, e aí, tudo isso que foi. Depois eu fiz ele tomando uma IPA também. Mas isso que foi. Puta, você consegue criar qualquer imagem, cara. Isso é legal. Isso não tem um fim de exposição, de venda, de trazer receita, mas, cara, de você conseguir elucidar ou apresentar uma imagem que realmente tem a ver com o contexto que já você tá está dizendo. ajudando. Muito. Então eu acho que ela vai agregar valor. É. Eu não acho que ela vai chegar num tal. Pelo menos eu não gostaria, né? Ela chegasse a construir um código para entrega de um avião, né? Tudo por inteligência artificial, vai que vai. Não. Ela acho que vai começar como uma ferramenta. Acho que a expectativa das pessoas é ela entrar na arquitetura de sistemas e se resolver as coisas. Aí acho que eu acho que ela vai encontrar a aplicação. E precisando um pouco de confiança, né? Tudo que saiu nesse sentido anteriormente, se a gente for com muita sede, talvez a gente mate essa de novo, né? Que já teve uns que morreram porque a gente foi com muita sede, ou fazendo perguntas relacionadas à filosofia. Cara, a filosofia tem um eu pensante que não vai conseguir colocar numa máquina, cara.
E aí você cria dilemas para a máquina, no dilema ela toma uma decisão errada, porque ela não está preparada para aquilo. Não significa que ela vai tomar essa decisão sempre, mas não é uma decisão de uma máquina, né? Dilema é triste, porque o seu dilema é diferente do meu dilema. A sua preocupação é diferente da minha preocupação. Puta, não acho que vai ter uma só que não fale tem como por unificar tudo. isso, né? Não sei, né? Talvez quando acabarem os tempos tudo e a gente renascer, se alguma das coisas for verdade, a gente vai ter uma situação diferente, né? Nesse sentido. É isso. Tá. Bacana. Caramba, Hugo, show de bola. Acho que deu pra gente passar bastante coisa. Com certeza você falou que contribuiu um pouquinho. Ó, coisa pra caramba. Falamos de tecnologia, aplicação nas empresas, até inteligência artificial. Acho que foi show de bola o episódio. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Convite. Muito bacana. Agora eu vou te liberar porque tem que voltar pra chácara, né? Senão vai ficar ruim pra você. É isso aí. Tá bom? E quero você aqui de volta depois, marcar mais um pra gente falar de outros assuntos. Fica à vontade, tô sempre à disposição. Fechou. Tá, show de bola. Obrigado. E esse foi mais um episódio, bro, do Fala Brocast, 8º episódio com o Hugo. Valeu, gente. Obrigado. Isso aí.